daqui a pouquinho. Obrigado, irmão Martins. Meus amados irmãos, nós vamos agora para a continuação. Uma coisa eu preciso frisar para que você entenda. Isso aqui não são apenas números. 5.000 quilombolas, 6.000 povoados sertanejos, ribeirinhos. Não são apenas números. São pessoas que precisam de Jesus. Que isso fique registrado. Não são apenas números que eu estou trazendo para você. São realidades que precisam mudar no nosso país. Falar sobre os ricos dos mais ricos é colocar no seu coração o desejo, pelo menos, de orar por eles. Uma pergunta, lá e vai. Como é que você vai se chegar até o dono da Casa Pio? Você compra sapato na Casa Pio? Quem compra sapato na Casa Pio? Estou fazendo propaganda de graça, viu? Se eles me ouvirem, mande menos oferta missionária para o campo de Canindé, por favor. Ó, presta atenção. Ontem eu ia passando assim, ontem não, essa semana. Carla e eu fomos, missionário vai para o shopping, viu? E o missionário que não for para o shopping, eu mandar um anjo dar uma pisa. Tem que ir, a gente tem vida social. A gente tem família, a gente tem que passear. A gente não é uma máquina, nós somos pessoas. E eu fui, sempre que venho, a gente mora no sertão, lá não tem shopping. Fui no shopping. Abner, eu nem falei, né, do Abner, mas o Abner é uma benção, o Abner é autista. Então tem algumas coisas que a gente tem que, né? Tem todo um ritual para a gente fazer algumas coisas. E o Abner, quando a gente vem, a gente leva ele no shopping, tomar um sorvete, quer comer uma coisa e tal, a gente leva. E a gente foi no shopping, e aí era o dia de comprar camisa para ele. Ele gosta de umas camisas de desenho e tal, e não encontra em qualquer lugar. Talvez você vai olhar assim, rapaz, isso é tão fácil, mas só que lá no interior não tem tudo. E a gente veio. E passando lá no shopping, eu entrei, e aí quando eu cheguei no shopping, eu vi a promoção. E missionário gosta de promoção, né? Porque o dinheiro é curto, então o cara tem que ir no que dá, né? O que cabe no bolso. Ultimamente eu aprendi, a minha esposa não gosta que eu falo isso, mas eu falo abertamente. Qual é a marca missionária que o senhor usa? Simidão. Que marca é essa? Simidão eu uso, Simidão eu calço, Simidão eu visto, Simidão eu como. É a marca missionária que eu criei. A autenticidade totalmente minha. Tem alguns missionários que são mais seletivos. Eu não sou mais humilde. Simidão é a minha marca. Simidão eu visto, Simidão eu como, Simidão eu visto e Simidão eu calço. E quando alguém se me dá uma oferta, entenda aí, a linguajar do sertão. Aí eu vou lá e faço o quê? Gasto com sapato. Aí eu fui passando na Casa Pio, tinha o quê? Sapato de promoção. Aí o missionário viu a placa, promoção. Eu disse, é agora. Era o que eu estava precisando. Pá, entrei lá, pronto, comprei o sapato. Aí, ó, bom para pular, bom para correr atrás dos boi e bom para correr atrás das almas. Porque lá a gente tem que estar preparado. O que tem isso tudo a ver? É porque você entra na loja, conversa com o vendedor, conversa com o gerente, mas você não sabe nem o nome do dono. Quem é o dono dessa loja, tão famosa e conhecida no Ceará? Você não sabe. Os que sabem não conhecem, nem de foto, nem os que estão administrando o patrimônio, você não sabe. É um grupo, mas você não sabe. Agora, quem vai falar de Jesus para eles? São ricos dos mais ricos. Como é que você vai chegar lá? E aí? Eles vão morrer sem Jesus? Vamos ficar todo mundo lá, não, mas ninguém chega. Não, mas ninguém alcança. Não, mas é impossível. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O Senhor colocou Moisés para libertar um povo. Colocou José lá no Egito. Colocou Daniel na cova dos leões. Colocou o povo para ser escravo. Mas no final de tudo, era para a glória do nome de Deus. Então entenda, nada é por acaso. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu, diz Salomão.
Agora entenda, se alguém se dispor, o Senhor enviará. Como é que você vai chegar até Ele? Não sei. Ele abre a porta, Ele faz você ir, Ele faz você voltar, Ele faz você sentar do lado do homem, se necessário for. Mas você tem que dizer, eis-me aqui. E aí é que está o desafio. E às vezes, irmão, empresário usa linguagem empresarial. Tem que haver comércio. Então Deus tem que levantar quem? Alguém que tenha comércio. Tem algum pequeno, médio ou grande que trabalha com empresa aqui, MEI, uma empresa pequena, médio porte, hoje pela manhã? Tem alguém aqui? Levante a mão assim. Tem? Empresário? Não tem agora pela manhã? Talvez tenha à noite. Porém, o que é que tem isso a ver? Tem a ver que você não é empresário porque você quer ficar rico. Você é empresário porque Deus tem um propósito na sua vida. Não só de manter a missão, não só de ter recursos para você, não. É porque através da tua função do trabalho, você tem acesso a lugares que pessoas comuns não têm. Isso é um projeto de Deus para alcançar a esse público que mora lá na beira-mar, lá na Aldeota, nos condomínios de luxo, Alphaville, no Eusébio. Talvez você tenha uma casa lá. Diga, Jesus é bom. Você não quer não? Eu quero. Jesus me deu uma dessa. Nós não temos casa para morar lá em Canindé, a gente mora de aluguel. Jesus, manda aí. Manda, Jesus, uma casinha dessa para nós. Dados do IBGE, só para você ter uma ideia, viu? De 2012, a presença evangélica é pequena. Esses dados, né, que a gente tem são muito restritos, porque não se tem como catalogar o que de fato você não tem acesso. Mas existem muitas empresas com pessoas que precisam ser alcançadas. Essas empresas, elas têm também acesso a muitos cristãos que estão dentro delas, porque são empregados da empresa. Talvez você seja empregado de uma empresa dessa, grande. E aí o que é que você vai fazer? Você tem que falar para essas pessoas. Você não está lá só para trabalhar e ganhar dinheiro. Você está lá com um propósito de Deus. Pare para prestar atenção. Quantas pessoas estiveram participando do processo seletivo com você para entrar nessa empresa? E você entrou. Você pensa que foi apenas pela tua capacidade, pelo teu currículo, apenas pelos conhecimentos que você tem? De forma alguma. Há um projeto de Deus para que você possa ser a voz do Senhor nesta empresa, neste lugar. Porque você é boca de Deus. E você, como boca de Deus, tem que falar, tem que cumprir o projeto. Além dos ricos dos mais ricos, tem os pobres dos mais pobres, os que vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de $1 por dia. Por dia. É miséria, é fome, é pobreza, é escassez. São pessoas que estão perecendo e parece que as pessoas não olham para eles. Bem aqui pertinho de vocês tem. Pastor, e agora? Irmãos, vocês têm que orar. Por quê? Porque se vocês não orar, as portas não se abrem. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Todo que bate, abrir-se-vos-á. Tem que pedir ao Senhor. Lá em Salmo diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu quero parafrasear. Pede-me e eu te darei as pessoas por herança. Pede-me. Agora, por favor, não faça a minha oração, não. Que oração é essa? Rapaz, eu fiz uma oração e ao longo dos anos Deus respondeu, mas eu não sei se eu faço mais não, viu? Não tenho mais essa coragem não. Eu dizia para Deus, Senhor, lá no começo, lá atrás,
mais de 20 anos atrás, eu dizia: Senhor, dai-me almas. Eu dizia desse jeito: dai-me almas. Aí quando eu fui entendendo sobre a missão, eu comecei a dizer assim: Senhor, dai-me os drogados, dai-me as prostitutas, dai-me os bêbados. E eu saía determinando. Irmão, hoje em Canindé, e eu não vou nem voltar muito não, vou logo para Canindé. Hoje em Canindé, eu tenho diácono que saiu do tráfico de drogas e do alcoolismo. Eu tenho bêbados recém-convertidos. Eu tenho pessoas faccionadas na igreja. Eu tenho pessoas que saíram do mundo da perdição, que estão lá conosco. Mas sabe por quê? Porque lá atrás Deus ouviu a oração e atendeu, eu não pedia. Às vezes a minha esposa diz assim: meu filho, pelo amor de Jesus, só vem assim. Eu disse: nós temos que mudar a oração agora. Nós temos que dizer agora: Senhor, traz para cá os empresários, Senhor. Senhor, traz para cá obreiros valentes para nos ajudar. Porque agora eles são o público que Deus está trabalhando para levantar. Sabe por quê? Porque eles sabem o valor da perdição, de viver perdido em trevas. Eles sabem como eles viviam, o que aconteceu e aonde eles estão e para onde eles irão. Então você precisa entender: o valor de uma alma não tem preço. Não tem preço. Quanto é que você acha que vale um equipamento desse? Vem aqui, Abner, me ajuda aqui, vem cá. Ele queria me ajudar e agora eu tenho que fazer isso. Se eu não deixar, é prova. É prova, fiel. Vem aqui, meu amigo, me ajuda aqui, vem cá. O Abner nasceu no campo missionário. E o Abner, Deus tem um mistério na vida do Abner. Vamos lá. Vira para lá, vira o equipamento. Pronto, agora você vai vir bem aqui. Fica aqui, bota ele aqui assim, segura. Agora, quando o papai mandar girar, você vai girar, tá bom? Para frente. Deixa o papai falar primeiro, aí depois você gira, tá? Olha pro pessoal lá, tá bom? Diga oi. Não? Ele é assim mesmo, tá vendo? É uma benção. Esse equipamento aqui, irmãos, ele tem essa manivela. Levanta, abre, né, para o pessoal ver, para frente, assim. Isso. Ele tem uma manivela, ó, tá vendo aqui? O Abner vai girar essa manivela. Gira com a outra mão, Abner, com a outra mão. Isso, segura aqui e gira com essa. Isso. Vocês estão vendo? Tira a mãozinha aqui, meu amor. Isso. O pessoal vê a luzinha ali, ó. Não, tem que ser com a outra mão. Gira, gira. Gira. Tá vendo a luzinha acendendo? Essa manivela que ele está girando, ó, tá vendo? É para recarregar esse equipamento. Tá vendo? Vocês estão vendo, irmãos? Estão aqui do lado aqui direito? Levanta assim, abre. Segura. Segura. Segura, macho. Levanta. Não deixa isso cair não, por amor de Deus. Não, tem que ser com a mão direita, meu amor. Senão... É porque é o jeito dele. Vamos deixar do jeito dele. Vocês estão vendo aí que a luzinha está acendendo? Tá vendo? Obrigado, meu amor. Cumpri minha palavra, né? Estamos kits. Bota ali pro papai, bota. Bota ali. As crianças autistas, irmão, se você falar uma coisa e não fizer, você paga o preço. E eles, papai, deixa eu girar, eu deixo. E agora eu tive que cumprir, né, a palavra. Senão ele ia ficar ali todo tempo. E se eu não fizesse, às vezes pode gerar uma crise. Só por causa de um simples fato desse. E você que não entende vai dizer, mas é uma besteira para você. Para ele é outro nível. E o que tem isso a ver? É porque esse equipamento, ele pode ser usado dessa forma também. Você recarrega, mesmo que não tenha energia, placa solar também está disponível, você pode só girar. Agora mesmo eu tive em Canindé, fazendo um trabalho, e descarregou. E aí o que foi que nós fizemos? Eu e ele ficou girando, depois eu também fiquei girando, porque já ia começar... E eu tinha esquecido, eu tenho vários desses equipamentos e eu tinha pego justamente um que estava descarregado e o que estava carregado estava embaixo. E eu cheguei lá e fiquei girando, ele ficou girando, até a gente poder fazer o pequeno grupo com o pessoal. O que tem a ver esse material com os pobres dos mais pobres? É porque existem ainda, entre os pobres dos mais pobres, 9 milhões de pessoas analfabetas no Brasil. Ainda existe. Dados atualizados do IBGE, pode procurar aí.
Está lá, pode procurar. Ainda existe esse público, estão espalhados pelo Brasil. No Nordeste, mais de 5 milhões de pessoas ainda são analfabetas. E como é que a gente chega até eles? Com a Bíblia em áudio. E o que tem a ver? É porque estas pessoas fazem parte do grupo dos pobres, dos mais pobres. Eles estão lá dentro, irmãos. 30, 40, 50, 60, 70 quilômetros de carroçal, irmão. Para alcançá-los. Analfabetos, iletrados, não sabem muitas coisas que nós já conhecemos, não tem. Deles, alguns não têm energia ainda. Pasme, irmão, ainda existem lugares com menos de 2% de evangélicos. O que impede a igreja de alcançá-los é porque são menos de 2%. Às vezes é 1%, às vezes é 0,00001%. É 2 pessoas lá dentro do povoado todo. Eles não alcançam todo o grupo. E aí você me pergunta, pastor, e o que é que o senhor vai fazer? É justamente isso que eu estou fazendo. Eu estou apresentando para você as necessidades. Agora a pergunta não é o que eu vou fazer, porque eu já estou fazendo. A pergunta é o que você vai fazer depois de ouvir tudo isso. Você vai ficar de braço cruzado? Você quer fazer alguma coisa? Agora vem o texto principal. Passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Não é assim? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi assim que Paulo disse. Passe o sertão e ajuda-nos. Venha trabalhar. Lá tem trabalho de manhã, tarde e noite. Missionária Carla trabalha com projeto infantil, reforço escolar, tudo gratuito. Tudo gratuito, não gasta 1 centavo das famílias. A gente produz material, ela alfabetiza as crianças de 6 a 12 anos. Ela ensina a ler e a escrever. Projeto de segundo tempo. De manhã, quem estuda de manhã vai à tarde, quem estuda à tarde vai de manhã. A gente tem 12 crianças. Talvez você está acostumado a ver 500 crianças na África, né? 200, 300. Amém por isso. Amém por isso. Mas não despreze quem está trabalhando com 5 crianças bem aqui do seu lado. 10, 12, 20, 30. Ajude. Talvez aqui na sua comunidade tenha crianças carentes que precisam de ajuda. Faça um projeto. Vá trabalhar com eles. Faça alguma coisa, meu irmão. Faça alguma coisa, minha irmã. Você está estudando para se formar? Beleza, monta um projeto social. Ajuda a tua igreja a ir mais além. Não se acomoda nos bancos, tudo confortável, ar-condicionado. Faz alguma coisa. Não são apenas números, são almas, são vidas, são pessoas carentes do Evangelho. Eles precisam de Jesus. E o que é que você está fazendo, pastor? Esse material, a gente tem 2 desafios. E esse desafio você primeiro pode nos adotar em oração. Se você quiser fazer parte do nosso ministério, nos adote em oração, sendo intercessor. Nós precisamos de oração, muita oração. Todas as orações nós precisamos. Nós queremos. Seja um intercessor do nosso ministério. Seja um intercessor. Esse é o meu primeiro convite para você fazer parte do nosso ministério. Adote a mim, Carla e Abner. E Delano, Carla e Abner na cidade de Canindé. Nos adote em oração. Primeiro, se você nos adotar em oração, nós vamos mais distante. Vamos mais longe. Segundo, se você puder, oferte para o nosso ministério. Nós queremos levar essas Bíblias em áudio para outros municípios fronteiriços de Canindé. Existe Itatira, existe Santa Quitéria, está tudo próximo. Madalena, Boa Viagem, Caridade. O irmão até falou, quem foi que falou Caridade? Eu vi alguém. Cadê o irmão da Caridade? Já foi para Caridade. Ele já foi para Caridade. O irmão falou Caridade, né? Pronto. Tudo que está em nossa volta a gente quer. Quando o irmão Martins fez o convite, os irmãos conhecem ele como Auristônio, né, irmão Martins? Eu conheço como irmão Martins porque eles foram lá para a nossa base no início da plantação da igreja em Canindé. A EMAD Nordeste foi para lá. O irmão Martins com a irmã Solange, o irmão José teve também lá uma passada, não foi? Ou não? Não, foi lá não, né? Foi só na base que a gente
na imagem, né, que a gente se viu? Exato, estava como aluno, né? Muito bem, daí ia para o transcultural, foi verdade. Então, a equipe foi para lá. Então, a gente chama o irmão Martins, eu tive esse privilégio, né? Todo mundo chamava Auristone e lá o nome era Martins, né? Aí eu disse, irmão Martins, vai ficar Martins mesmo, nós vamos aqui, e deu certo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que todo o trabalho que nós estamos fazendo está em volta destes 2 versículos. E onde ninguém quer ir. E aqui eu quero deixar consignado. Existe em Canindé, e aqui eu volto para concluir, existe em Canindé aproximadamente 78 mil habitantes. Dos 78 mil habitantes, 11 distritos. Dos 11 distritos, apenas 1% da zona rural contém alguma igreja. 1%. Nós temos 40 ministérios na zona urbana e nós temos 14 ministérios na zona rural. Agora, o que eu vou falar para você, faça assim, bote a mão no zóio, bote a mão no zóio assim, diga, Senhor, não quero nem ver isso. Diga, Senhor, não quero nem ver isso. As igrejas não querem ir para a zona rural. Por que eles não querem ir para a zona rural? Porque não tem retorno. Não tem retorno. Não tem retorno. As pessoas não ofertam, as pessoas não dizimam, as pessoas não cooperam com fidelidade. Eles não são fiéis. Eles não ajudam 100%. Então, muitos pastores perderam a visão. E eles não querem investir. E quem vai para a zona rural tem que investir. Porque tem que construir templo, tem que ter lugar para fazer o ponto de apoio. Então, qual é o desafio? Nós temos 2 desafios. O primeiro, nós precisamos de um veículo tracionado 4x4, de preferência com carroceria. Para quê? Para que a gente possa levar cadeira, caixa de som, púlpito, equipamentos, cesta básica, brinquedos, roupas. Para quê? Para levar até esses lugares. E junto disso nós levamos a Bíblia em áudio. Então, para a gente acessar alguns lugares, não tem como ser num carro pequeno. Esse ano de 2025, nós fizemos um mapa de algumas regiões que não tem igreja, lá em Canindé. E dentre elas, nós chegamos nas Lajes, onde estamos atualmente. Nós estamos, entra por Canindé, sai em Paramoti, passa a fronteira e já sai em Paramoti, é um município vizinho. E ali nós estamos fazendo um trabalho desde o início do ano, num local que se chama Lajes. Lajes tem aproximadamente umas, talvez, 100 famílias. Eu acho que nem tem isso tudo, tem menos, é pequeno, bem pequeno. Lajes está no centro. Ao lado esquerdo tem Olho d'Água, Pereiro, Lajes, Salvação e Paraíso. Eu brinco com o povo e digo que o povo foi alcançado nas Lajes, recebeu a salvação e depois vai para o paraíso. É bênção, né, irmão? Olha aí que maravilha. Salvação e paraíso. Total de famílias dá em torno de 200 famílias mais ou menos, ou um pouquinho mais, nesses 5 povoados. Só que no período do inverno não dá para passar. Eu fui em janeiro, estava chovendo. Teve algumas entradas que eu estava fazendo o mapa que não deu para passar. Eu tive que voltar, o meu carro é um carro baixo, pequeno. E esse carro não dá. E a gente parou num córrego e tem um evangelista da Bela Vista que está me ajudando. E ele disse, pastor, só dá para ir até aqui. E missionário, irmão, eu não sei se eu tenho um parafuso, não. Eu acho que a cachola é toda solta, um negócio por aqui. Que em vez a gente inventa umas coisas que só Deus para entender a gente mesmo, irmão. Ele dá um negócio, a gente vai. Não quer nem saber e vai mesmo. E eu ainda fiquei teimando, irmão, dá para passar, irmão. Bora, irmão. Doido para chegar no povoado, irmão. Doido para alcançar o povo. Dá, irmão. Pastor, se eu passar vai atolar o carro, pastor. Aí vai ser mais trabalho. Pastor, se eu passar aí, ó, é mole. Aí ele pisou. Quando ele pisou, entrou até a metade das pernas de areia, né? Fofa, córregozão, né? Chovendo.
E eu ainda teimando, né? Ele disse, pastor, se fosse um carro 4x4, eu disse, profetiza, Vaz, vai, dá lugar. Só que esse é o desafio primário. Por quê? Porque no campo missionário você tem que ter ferramenta. Se você não tiver, você não trabalha. Você não consegue. As pessoas estão lá, mas como é que chega até lá? Então esse é o primário. O secundário, nós precisamos de pessoas que invistam no projeto da expansão da Bíblia em áudio. Não tem só o carro. Não precisa só do carro, já tem um carro. Mas a gente precisa de um caminhonete para levar mais coisas. A gente tem que ter recursos para ir e vir. 30 quilômetros eu já estou indo e vindo, dá 60. Imagina 2 vezes por semana fazendo isso, dá 120. Imagina isso, multiplica isso 4 vezes ao mês e multiplica por 12, né? São 12 meses, multiplica. Quanto é que dá isso de ida e vinda? A igreja em Canindé é uma igreja pequena ainda. É uma igreja que tem 6 anos, mas é uma igreja ainda criança. Temos muitos novos convertidos, alguns irmãos ainda estão entendendo o que é cooperar. Temos diáconos, temos auxiliares, mas estão em treinamento. Nós fazemos praticamente o trabalho quase que só, Carla, Abner e eu, porque nós precisamos entender. Um foi chamado para plantar, outro foi chamado para regar. E o que foi chamado para plantar, ele é importante, mas o que foi chamado para regar também é. Então, enquanto eles ainda estão em treinamento e ainda não podem ir, porque ainda estão aprendendo, nós estamos indo. E eles estão cuidando lá da igreja. Alguém perguntou, pastor, como é que o senhor faz? Eles estão fazendo. A igreja não pode girar em torno do pastor e do missionário. A igreja tem que girar em torno de Cristo. A igreja tem que girar em torno do Senhor. O missionário não é nada sem a presença do Espírito Santo. O missionário não faz nada sem a graça de Deus. Então tudo o que aconteceu lá foi por causa do Senhor e não por causa de nós. Nós somos apenas a ferramenta que Deus usa lá. Então eles que estão em treinamento agora estão dando seguimento ao trabalho. Eles ficaram lá, dirigindo o culto, fazendo culto campal, evangelizando e fazendo todos os trabalhos. Para quê? Enquanto nós estamos indo, eles estão cuidando. Então nós treinamos obreiros, capacitamos obreiros e deixamos eles preparados para abrir outros projetos. Então a nossa ideia agora, nesse exato momento, por que o versículo? Porque nós queremos levar a palavra para aqueles que não ouviram, como o texto diz. Hão de ouvir aqueles que nada ouviram dele. Por isso. Por que nós queremos ir? Para onde ninguém quer ir. Irmãos, em Canindé existem muitos povoados não alcançados ainda. E nós precisamos alcançá-los. Então, é uma forma de você nos ajudar. Nós precisamos levar. Esse equipamento, ele vem, como eu já falei no início, dos Estados Unidos para o Brasil. E o Brasil envia para nós. Ele é distribuído em todo o Brasil se houver necessidade. Nós pagamos apenas o frete, mais o investimento. E ele chega até nós gratuitamente e a gente ministra um treinamento, ensina como montar o pequeno grupo e a gente sai para montar os pequenos grupos. Hoje, atualmente, temos aproximadamente 25 pequenos grupos espalhados, zona rural e zona urbana. Esse projeto é interdenominacional, não é da minha igreja. Ele é interdenominacional. Então é um projeto que tem batistas, tem presbiterianos, o Templo Central de Canindé está conosco, a Bela Vista de Canindé está conosco e outros ministérios independentes estão conosco. É um projeto interdenominacional, não tem placa de igreja. O projeto é levar a Bíblia para todos. Então esse é o projeto. E nós precisamos de pessoas que financiem esse projeto para a gente poder ir mais longe. Então, se a gente tiver pessoas que nos ajudem, a gente vai mais longe. Porque a gente está visualizando esses locais que precisam. Mas se Deus quiser mandar para mais longe, a gente vai para mais longe. Só depende da direção de Deus. Então, entenda, para a gente concluir, 8 segmentos que estão disponíveis para a gente trabalhar. Eles precisam conhecer a Jesus. São pessoas, não são apenas dados e números. Nós falamos sobre os indígenas. Existem muitas línguas sem tradução. Nós falamos sobre os quilombolas, mais de 5.000
quilombolas sem Jesus. Existem mais de 6.000 povoados sem evangelho no sertão. Existem ribeirinhos que precisam ser alcançados. Existem mais de 2 milhões de surdos que não conhecem a Jesus. Existem pessoas entre os ricos e os mais pobres que não conhecem a Jesus. Existem ciganos que precisam ser alcançados. O que é que nós vamos fazer? O que iremos fazer? Como iremos chegar até eles? Qual é o investimento que você pode fazer? Você pode ir, você pode investir. Tem um vocacionado na igreja, envia ele para ser treinado. Aqui eu vou dar uma deixa e concluo. Em janeiro de 2026, nós teremos uma escola de preparação missionária lá em Canindé. Essa escola tem duração de 10 dias. E essa escola será lá em Canindé, com 5 dias teóricos e 4 dias teóricos e 6 dias práticos. E nós iremos fazer trabalhos no sertão. Se você tiver interesse de participar, no final você pega as informações, eu te explico melhor, para que a gente possa estar te orientando. Tem um site específico para você entrar e se inscrever lá, que se chama Mais Vida no Sertão. Clica lá, entra, tem todas as informações no site do Mais Vida no Sertão. É a escola que nós vamos estar realizando lá e você pode participar. Tem um investimento a ser feito, tem tudo lá, ficha de cadastro, todas as informações, tá certo? Se você tiver interesse, são 10 dias apenas, de 8 a 18 de janeiro. De 8 a 18 de janeiro, lá em Canindé, nós estaremos realizando esta escola. Então, se você tiver interesse, faça sua inscrição, vá aprender conosco lá, e você vai poder ter uma experiência missionária e vai praticar imediatamente o que você está aprendendo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Agora eu passo aqui para o irmão Martins outra vez.